Para que a administração de materiais trabalhe de uma forma planejada e não a curto prazo, é necessário que se trabalhe previsão de demanda. Então, previsão de demanda é uma temática necessária dentro da administração de materiais e por isso faz parte do primeiro fórum disponível para a disciplina de administração de materiais aqui da Universidade Aberta do Piauí. Bem, o administrador precisa ter uma noção do que espera vender ou do que espera consumir para um determinado período de tempo. Essa informação, você pode estar se perguntando o seguinte: para que saber a quantidade a ser vendida numa determinada época? Para que essa informação pode ser útil para o administrador? Bom, a informação do quanto se espera vender para uma determinada época, ela interfere de diversas formas. Por exemplo, é interessante que eu saiba quanto que eu espero vender para um determinado bimestre ou para um determinado trimestre. Por quê? Porque eu preciso ter um certo volume de compras que atenda essa demanda futura. Não adianta eu ter uma demanda futura e não me programar em termos de compra para atendê-la. Isso daí vai resultar em quê? Vai resultar em perda de vendas. Eu sabendo, eu tendo essa perspectiva de quanto é que eu espero vender, eu posso também já imaginar quanto de receita financeira a empresa vai ter. Então, com isso, é possível nós melhorarmos, por exemplo, o planejamento de fluxo de caixa, onde você pode estabelecer o pagamento de determinados financiamentos, o pagamento de determinadas contas um pouco mais volumosas, para esses períodos financeiros que o fluxo de vendas vai ser melhor. A gente consegue também visualizar a perspectiva de, por exemplo, de uma necessidade de se fazer promoção num determinado período de tempo. Então, se você espera que para o próximo bimestre você não vai ter um potencial de vendas tão significativo, o que é que você pode fazer? Você pode, por exemplo, determinar para o próximo bimestre, promover determinados produtos, e esses determinados produtos podem, por exemplo, ou subir ou diminuir de preço. No caso da hotelaria, por exemplo, nas épocas que sofrem muito de sazonalidade, então, por exemplo, nas férias, que há normalmente uma demanda muito forte, você tem um aumento do valor da diária, você já tem uma negociação um pouco mais rígida quanto a descontos. Por quê? Porque você naturalmente já vai possuir uma demanda mais forte para aquele período. Em outros períodos, onde a demanda é menor, você já tem uma abertura maior com relação a descontos, valor de diária, formas de pagamento. Então, é interessante que se tenha essa perspectiva de previsão de demanda. Um outro aspecto que é influenciado pela previsão de demanda é com relação à antecipação de compras. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com um produto que tenha ciclo longo, o que é ciclo longo? É aquele produto que eu não consigo acesso a ele a qualquer tempo, a qualquer hora. Normalmente eu preciso demorar um certo tempo para tê-lo na minha mão. Então, vamos supor, os produtos do agronegócio, você precisa esperar a safra de um determinado produto para poder ter acesso a ele. Então, se você tiver que esperar essa safra e, de repente, na sua previsão de demanda, você não se planejar bem, como essa sua compra não foi antecipada, corre o risco, de repente, de você não ter acesso a esse produto e ter que esperar um ciclo de produção seguinte. Um outro exemplo bastante visível com relação à previsão de demanda é com relação à contratação de pessoal. As indústrias de automóveis, por exemplo, em determinadas épocas que se espera que a demanda vá subir, há aí um reforço ou na contratação de pessoal ou com relação a turnos de trabalho, ou seja, você trabalha com a mesma quantidade de pessoal, mas com uma carga horária um pouco mais extensa. Então, visualize, a ideia da perspectiva de demanda, ou seja, da previsão de demanda, tem um conjunto de utilidade absurdo
para a administração de materiais. Então, dentro da previsão de demanda, existem duas categorias, certo, que se destacam. Os métodos qualitativos de previsão de demanda e os métodos quantitativos de previsão de demanda. Bem, os métodos qualitativos, normalmente as empresas trabalham com opiniões de gerentes, supervisores de venda ou dos próprios vendedores, e a empresa busca aí, a partir da opinião de cada um, sentir como é que vai ser a demanda para o próximo mês, para o próximo bimestre, para o próximo semestre. Então, note que aí é a opinião de alguém, certo? Então, precisa você ter acesso a pessoas com uma certa experiência com o produto, com a empresa, para que essa previsão, para que essa percepção da pessoa seja um pouco mais apurada. Existem dois outros métodos, que é a pesquisa junto a consumidores, visualizar junto a consumidores o que é que eles esperam por um determinado período, qual é a demanda que esperam consumir por um determinado período, e o método Delphi, certo? Que na prática poucas empresas utilizam, mas tem também uma eficácia bem grande. A outra categoria de métodos são os métodos quantitativos, como o próprio nome está falando, gera aí uma necessidade de se trabalhar com números, certo? Quantidade. Então você tem como método mais comum a média. Então você pode, por exemplo, estimar para o mês que vem uma determinada quantidade de venda em cima da média do último bimestre ou a média do último trimestre. Bem, é necessário você discutir e entender como é que o cálculo de média funciona. Então isso vai ser trabalhado posteriormente na disciplina de estatística, mas podemos adiantar que boa parte das empresas utilizam a metodologia de média, sendo que é necessário que se observe que valores que você vai pegar para essa média. Uma questão importante, por exemplo, é com relação ao mês de janeiro. Historicamente, o mês de janeiro é um mês para o comércio um pouco mais fraco, baseado que você vem aí de meses muito fortes, que são os últimos 3 meses do ano. E o que é que ocorre? Se você for calcular a sua média, sua estimativa de venda para o mês de janeiro, em cima da média dos últimos 3 meses, por exemplo, dezembro, novembro e outubro, que são meses que historicamente o comércio possui uma venda muito forte, você vai ter uma média muito alta, porque são 3 meses com uma demanda muito forte. O que é que vai ocorrer? Historicamente já se sabe que o mês de janeiro é um mês um pouco mais fraco, então a média desses 3 últimos meses vai lhe dar um valor muito alto, normalmente incompatível com o mês de janeiro. Então, não é que a média não funcione para a previsão de demanda, na realidade ela funciona muito bem. Vários sistemas de informação já possuem a estrutura de cálculo de média, contudo, é preciso que se observe que valores é que se vai pegar para poder fazer o cálculo da média. Podemos, por exemplo, aprimorar um pouco mais o cálculo da média para o mês de janeiro, por exemplo, pegando os últimos meses de janeiro. Então, por exemplo, se vamos calcular o mês de janeiro de 2010, podemos pegar, por exemplo, o mês de janeiro de 2009, janeiro de 2008 e janeiro de 2007, daí tiramos uma média. Então, é uma outra forma de calcular a média, sendo que daí você está, na realidade, extraindo a fonte de dados é diferente, tá? Bom, qual o método mais simples de ser implantado nas empresas? É um método matemático ou é um método subjetivo? Obviamente a gente tem aí que o método subjetivo ele é mais simples de ser implantado. Ou seja, muitas vezes o dono da empresa ou os sócios da empresa já possuem uma percepção muito forte do que se espera vender em cada mês, e essa percepção ela costuma ser, digamos assim, bem próxima do que ocorre na realidade. Então a gente visualiza que o método quantitativo
em função da necessidade de um cálculo estatístico, de um cálculo matemático, algumas empresas possuem uma certa dificuldade de execução. Tá? Contudo, o que nós sugerimos é que a gente possa casar esses métodos, ou seja, termos métodos qualitativos associados a métodos quantitativos. Por exemplo, nós podemos fazer um cálculo de média dos últimos 3 meses ou dos últimos 2 meses, e daí sentarmos, por exemplo, com os gerentes, com os supervisores, com vendedores e discutirmos qualitativamente o que se espera em cima desse cálculo que foi realizado.